Fala pessoal, quem está falando aqui é Ricardo Corrêa, CEO da Hamper. A gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco dos desafios que existem ali na fronteira entre pré-vendas e vendas. Não são poucos, vocês sabem bem, a gente está com duas pessoas aqui participando com a gente que também conhecem bem essa realidade. Estamos aí com o Vitor Rossi, que é o Head de Marketing da Hamper, e entre outras coisas ele responde pela geração de leads. E estamos também com o Henrique Marques, que foi SDR, hoje ele está no time de produto. Vocês vão entender essa cronologia aí na hora que ele for se apresentar. É bem interessante, inclusive, a trajetória do Henrique Marques, que anda muito em linha com a cronologia da própria Hamper. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar, e aí eu vou dar um pouco mais de introdução, contar para vocês como que a coisa ela veio acontecendo aqui na Hamper, como que ela foi se transformando e como que a gente lida com esses desafios, né? Como que a gente foi solucionando dentro da Hamper aqui ao longo do tempo. Vamos lá, Vitor, começa por você. Só falando rapidinho aqui, eu vou ser o moderador, vou procurar mais disparar as perguntas para eles e complementar quando eu achar relevante. Vai lá, Vitor, com você. Bora lá. Bom, galera, então, primeiro, queria dizer que é um prazer enorme estar participando aqui do evento, falando com esses dois caras que eu admiro profundamente. Então, a honra de dividir a trincheira com eles. Meu nome é Vitor Rossi, eu sou Head de Marketing na Hamper. Participei bastante do processo que a gente vai narrar aqui com vocês. Espero contribuir bastante para o bate-papo. Fala, Marques. Boa. Fala, pessoal, meu nome é Henrique. Antes também queria agradecer por poder participar. Trabalhei diretamente com o Ricardo e com o Vitor. Quando eu estava como Sales Ops, trabalhava ao lado desses dois caras que me ensinaram muito. Eu estou na Hamper já faz uns 3 anos. Comecei como SDR, passei acho que uns 3 meses como SDR e já migrei para a área de Sales Ops. Então, cuidei da parte diretamente com o Ricardo na parte de processos da empresa, melhorar criar algumas automações, melhorar o nosso processo entre marketing, vendas, entre marketing, pré-vendas e vendas. E desde o começo do ano, ele me desafiou para trabalhar na área de produto, então desde janeiro eu estou como PO da Hamper, para fazer o que a gente fez em vendas, tentar colocar em prática na área de produto. Boa. Como eu comentei, acho que a trajetória do Henrique Marques tem alguns pontos bem interessantes, e além de ele ser uma super pessoa querida aí dentro da Hamper, eu acho que ele tem bastante coisa para compartilhar com a gente, porque ele foi SDR durante um período da carreira dele, né, até mesmo antes da Hamper, e eu o conheci quando ele era SDR, fiz um convite para ele vir para a Hamper, e a cronologia anda muito em linha, porque foi mais ou menos o seguinte: 2018 foi um ano na Hamper de a gente descobrir como fazer as coisas, né? Descobrir como vender, qual processo funcionava melhor. A gente testou muita coisa, testou funções diferentes, canais de leads diferentes, jeitos de vender diferentes. E o Henrique Marques, naquela época, era SDR. Depois que a gente já tinha desbravado bastante, a gente já tinha validado algumas coisas, a gente começou a pavimentar mais os processos. E porque o Henrique Marques era um SDR que demonstrou uma capacidade muito grande desde o início, principalmente com análise e crítica a processo, ele começou a criar planilhas que não existiam dentro da área de SDR. Eu fiz um convite para ele se tornar Sales Ops, e ele ficou 1 ano ali sendo meu braço direito, me ajudando a pavimentar os processos que a gente já tinha validado até então. Então, durante 2019, eu estava mais como um gestor de vendas do time da Hamper, a gente ainda não tinha o Vini Amâncio como head, eu trabalhava ali com o Henrique Marques, me ajudando com processos, métricas, ele era o Sales Ops. E em 2020, o Henrique migrou para a área de produto
porque a gente decidiu dentro da Hamper pegar todos aqueles aprendizados que a gente tinha tido dentro da área de vendas da Hamper e já pavimentado melhor dentro da Hamper e transformar isso em produto para levar isso para o mercado, para o maior número de pessoas o possível. Então, bem interessante como a trajetória do Marcos conciliou aí com como as coisas foram acontecendo. E aguardem, inclusive, novidades aí de produto que vão vir, muito em cima de coisas que a gente vai discutir aqui, porque a gente tem esse hábito na Hamper de os aprendizados que a gente tem dentro de casa, a gente transformar isso em produto e entregar dentro da nossa proposta de valor para o mercado. Antes de passar já para eles as perguntas, eu vou contar um pedaço da história que eles ainda não estavam, e eu estava, por isso vale eu passar por ela rapidinho, que foi o que nos motivou a criar uma área de SDR. E acho que muita gente tem essa dúvida, e tem várias máximas aí no mercado, né? Há quem diga que, para você ter uma área de SDRs, você precisa ter já um determinado ticket que justifique você fazer outbound, por exemplo, né? Então, muita gente relaciona SDR praticamente de forma direta com outbound. Mas existem várias operações também de inbound que tem SDR para fazer o que a gente chama de inbound ativo, né? Ou seja, as empresas que não conseguem viver só dos leads que estão levantando a mão, as empresas que precisam ligar para aqueles leads que baixaram conteúdo e tal, costumam ter áreas de SDR também. E dentro da Hamper, naquela ocasião, isso que eu estou contando é 2018, a gente ainda não estava escalando a nossa operação de outbound marketing e a gente não fazia inbound ativo. Só que existia uma questão que estava me incomodando e que motivou a criar a célula de SDR, que era o volume de leads que a gente já gerava. Eu estou falando de leads reativos, né, de leads que a gente chama de levantada de mão, leads que vêm através do site. A gente já estava gerando um volume de leads grande para um time de vendas pequeno. E isso estava sendo, de certa forma, um gargalo. Porque o time de vendas da Hamper passava uma boa parte do tempo falando com leads que não eram qualificados, leads que pediram contato pelo site, mas que não necessariamente valia a pena investir 1-2 horas fazendo uma demonstração com eles e tal. E pelo fato de o volume ser grande, eu falei, eu quero testar uma célula de SDR, não para fazer prospecção, mas sim para ajudar a qualificar esses leads levantada de mão que estão indo diretamente para a agenda dos vendedores. E está fazendo o vendedor, que é um recurso caro da empresa, perder uma boa parte do tempo dele falando com leads que não deveria. Eu vou criar uma célula de SDRs, onde eu consigo contratar profissionais que estão em um estágio um pouco mais inicial da carreira do que era o perfil de vendedor que a gente tinha na época, e esse pessoal vai qualificar esses leads. E na medida que eles evoluírem na carreira dentro da Hamper, eles vão ser os próximos vendedores da Hamper, né? Então essa tomada de decisão, ela é muito natural dentro de muitas empresas, e não diferente do que eu estou contando aqui, muitos SDRs acabam virando vendedores ou Customer Success. Então a gente pegou essa lógica em 2018 e isso nos motivou a criar a área de SDR. E naquela ocasião a gente devia estar com 4 vendedores mais ou menos, e a gente criou uma célula com 2 SDRs que começaram a qualificar os leads e a distribuir esses leads para os vendedores. Majoritariamente esses SDRs faziam a qualificação dos leads que vinham do site, mas oportunamente esses SDRs também faziam outbound, inbound, e aí a gente começou a se deparar com alguns desafios. Isso funcionou durante muito tempo e fez muito sentido. A gente validou essa célula de SDR muito rapidamente e começou a fazer muito sentido. Os problemas que a gente buscava resolver inicialmente, eles foram resolvidos, mas no momento seguinte a gente começou a se deparar com outras coisas, que é natural, né? Na medida que você vai andando no processo, você vai se deparando com novos problemas. E eu queria chamar o Marcos aí para contar um pouco, me ajudar a fazer um zoom aí durante esse período de 2018,
como que era o dia a dia, Marques, do SDR na Hamper? Para que essa célula existia? Quais eram os desafios? Como que vocês lidavam? Enfim, perguntando de uma forma mais geral, mas durante a sua fala, eventualmente, eu vou te fazer umas perguntas um pouco mais específicas que eu acho que podem agregar aí para a nossa audiência. Mas conta um pouquinho aí como que foi aquele período. Boa. Bom, quando eu entrei, a gente estava... Era o começo, né, da operação de SDRs, de pré-vendas, né, junto com o time de vendas. Então, foi um momento de muito aprendizado dos próprios vendedores em não fazer mais o processo de qualificação e fazer as etapas finais da venda. Então, foi um momento de aprendizado, porque vinha a cobrança dos dois lados, os vendedores querendo que a gente qualificasse cada vez mais, querendo entender mais do cliente, das necessidades daquele cliente, querendo diminuir a quantidade de questionamentos daquele cliente, de dúvidas com relação àquele cliente, para chegar, vamos dizer assim, na cara do gol. Ele querer o lead já na cara do gol, já pronto para realizar alguma venda. Então, foi um momento de muita troca, tanto com pré-vendas quanto como vendas. O que mais que eu posso trazer de Zoom? A gente teve alguns percalços no sentido de, quando a gente tinha muito lead, os vendedores pediam para a gente elevar um pouco a régua de qualificação. Então, seja um pouco mais criterioso na hora de mandar. Minha agenda tá abarrotada, tá entrando muito cara que não deveria ter entrado no meu pipe. Ao mesmo tempo que, quando a gente estava uma quantidade menor de leads, era um mês que não estava muito mais desafiador, eles falavam, baixa um pouco a régua, manda um pouco de lead pro pai, né, que eles falavam às vezes, manda um pouco de lead pro pai para eu tentar contornar, ver se o cara realmente é um cara qualificado. Então, era sempre, a gente tinha um termômetro, esse mês está muito bom, não precisa mandar tanto, seja um pouco mais criterioso. Putz, um mês não está tão bom, manda que eu me viro aqui, faço um complemento, assim, vamos dizer, da qualificação. Boa. Eu vou aprofundar, porque eu acho que tem bastante coisa legal aí. Como que era um pouco o dia a dia, Mark, seu, da área de SDR geral? Desde assim, o que era esperado da área de SDR e também um pouco como que era a agenda diária de vocês. Boa. A gente tinha para começar, a gente tinha uma meta diária, né, que a gente estipulou, conversando com você, né, como é uma área nova, a gente estava fazendo muitos testes, então a gente estipulou já uma meta diária de leads para passar para o time de vendas. Além disso, aí a nossa rotina, a gente recebia leads vindos do marketing de hands up, né, então aqueles caras que convertem diretamente no site, cadastra querendo contato, a gente recebia direto no CRM e fazia as ligações, começava a pegar o telefone e ligava para todos eles para fazer a qualificação. Não conseguia contato com a pessoa, mandava e-mail perguntando, falando que a pessoa tinha entrado em contato, tudo, converteu no site, que a gente estava tentando entrar em contato, se tinha algum horário para a gente conversar. Então, a rotina era muito processo assim, o lead caía, pegava, ligava, dava uma pesquisada ainda para entender um pouco da empresa, para não chegar muito sem informação. Então, a gente caçava algumas informações rápidas na internet sobre a empresa, sobre a pessoa, e depois fazia a ligação. Era o dia inteiro ligação, e-mail, mesclava um pouco de outbound, a gente conversava sobre algumas empresas que seria interessante a gente prospectar, a gente criava campanhas, capturava os contatos, criava campanhas, disparava e recebia esses leads também de outbound e fazia toda a qualificação. Basicamente era essa rotina, era muita ligação e ligação vindas do marketing, né, propriamente outbound, a gente era totalmente via Hamper. Era basicamente essa rotina, ligação, e-mail, qualificação. Aí via se tinha fit, a gente tinha algumas perguntas pré-estabelecidas para ver se aquele contato tinha fit com a empresa.
viu que tinha fit, a gente passava com o vendedor, agendava já um horário, já criava um próximo passo, já agendava na agenda do vendedor para ele seguir a negociação. Você falou de fit, né, algumas vezes. Tinha subjetividade no processo ou estava claro naquela época o que era fit? Porque, assim, via de regra, vocês estavam ali, né, para qualificar, até pegando suas palavras, né, e colocar o vendedor ali mais na cara do gol. Então, via de regra, para o vendedor estar mais na cara do gol, todo o trabalho de qualificação tinha sido previamente feito, mas para fazer o trabalho de qualificação, é preciso ter clareza do que é um lead qualificado para aquela equipe, né? Estava claro ou era subjetivo isso? Era claro até o momento que apertava no final do meio do mês, assim, estava claro no começo do mês. Putz, ó, o fit é esse, todo mundo. Claro, quando entrou na empresa, esse é o fit da empresa, vamos trabalhar com isso. Começo do mês é o fit da empresa. Chegava, via que não estava caminhando muito bem, o fit, vamos baixar um pouco a régua. Aí começa a entrar a subjetividade. Putz, ó, esse cara aqui não é tão fit, mas é fit. Aí tem cara, putz, dá para colocar ele para dentro. Ele não é tão ruim assim, vai. Tem alguma coisinha que, se apertar um pouquinho, ele consegue se dar bem com a ferramenta. Quer dizer, então, o plano parava em pé até o primeiro tiro para cima, né? Exatamente. Aí quando chegava no final do mês, assim, viu que o negócio estava muito, a meta não estava meio longe, meta de pré-vendas, estava meio longe, assim, putz, acho que dá para baixar mais ainda esse sarrafo, dá para colocar uma coisa mais. Ó, esse cara aqui dá para ficar alguns meses. Então, existia um processo, existia um fit, mas entrava, assim, uma subjetividade. Chegava horas que a gente brincava muito, mas chegava horas que era nítido que não tinha fit, podia ser no começo, no meio, no final do mês, que o cara não tinha, mas por algum motivo aquela pessoa, aquele SDR falou, putz, eu achava que dava, mas se você fosse a fundo, falava, não fazia tanto sentido. Boa. Isso eu me lembro, tinha uma série de consequências, né? Eu acho que é natural, né? A gente está aqui também para falar um pouco sobre os SLAs, né? Das áreas. E existe essa parte negocial, ela é natural, né? Dentro de um SLA, você tem que ter margem para discutir entre quantidades e qualidades ali envolvidas, né? Então, via de regra, se der para chegar no número com a maior qualidade possível, pô, todo mundo fica muito feliz. Mas nem sempre é possível garantir que, sei lá, digamos que naquela época a meta de vocês era passar, sei lá, 300 leads qualificados para frente. Nem sempre era possível chegar nesses 300 leads e a gente precisava ter que contemporizar outros fatores, do tipo, cara, talvez se eu baixar um nível do sarrafo aqui, eu vou passar leads menos qualificados, mas é melhor do que o profissional de vendas ficar com tempo ocioso ou não chegar na meta e tal. Sim. Mas isso começa a trazer um pouco de subjetividade e até pressão, né, para o SDR. Eu vejo em muitas empresas e na Hamper não diferente, de o SDR estar ali numa posição entre a cruz e a espada, tendo que equilibrar, né, as pressões de muitas vezes ele está sendo cobrado pela qualidade do lead, mas ele é uma consequência do que já veio para ele ali, né, de marketing e tal. Se o lead ele acaba sendo passado por um crivo menor de qualificação, o vendedor pode ratear, ou até o vendedor faz vista grossa e fecha aquele cliente, aí quem vai reclamar é o Customer Success. Então entra ali mais um personagem que pode espremer um pouco da vida do SDR. E aí vivi ali um pouco no meio do fogo cruzado. Do fogo cruzado ali. Cara, e o que para você, o que era esse o desafio e como que você procurava lidar com isso? O grande desafio era realmente balancear as expectativas da empresa e do time de vendas. Como você citou, às vezes
a gente baixava um pouco a régua, a gente nunca passava, não vou passar um cara que não tem fit algum. Daí não acontecia, mas a gente baixava algumas vezes a régua e gerava um atrito até com o vendedor. Você me passou esse cara, ou o outro lá tá batendo meta-roll, tá estourando de vendas, e eu tô aqui você tá me mandando uns caras muito nada a ver. Na verdade, tinha um fit, mas a negociação se tornava um pouco mais longa. Então, mas era muito tentar equilibrar os interesses da empresa com a relação vendas, marketing e CS, porque como você disse, CS também chegava e falava, poxa, olha o cara que entrou, o cara que você estava lá na ponta e você deixou esse cara entrar. Ao mesmo tempo que a gente também chegava no marketing e falava, marketing, dá uma melhorada aí, porque tá vendo algumas coisas que não fazem tanto sentido, tá? A gente precisa dar uma ajustada aí, porque tá entrando uns contatos meio torto aí no meio do caminho. Mas era sempre tentando equilibrar. O vendedor acaba, quando você tem ali a figura que faz a qualificação de leads, né, o vendedor ele acaba tendo licença poética para colocar alguém para dentro, porque ele fala assim, ele já veio qualificado para mim. Como que ele é bad fit se ele já passou por um filtro aqui, né? Então ele pode se eximir ali da responsabilidade de ter colocado. E aí, como eu comentei, né? A gente criou a célula no começo buscando resolver um problema. Eu acho que ele foi muito bem resolvido, que assim, precisamos aumentar a produtividade de vendas, mas essa razão de só trazer vendedores para tratar os leads vai começar a ficar cara para a empresa e está tendo muito desperdício, né? Então talvez a gente precise trazer pessoas menos experientes do que o perfil de vendedor que a gente tem, talvez alguém mais em início de carreira, para qualificar, estar numa etapa antes fazendo, e esse problema a gente resolveu naquela época, né? Durante muito tempo a gente operou com essa célula exatamente da forma como a gente descreveu aqui, e esse problema ele foi resolvido, depois a gente começou a se deparar com alguns outros. Antes de passar para esse momento que a gente começou a questionar, né, se estava fazendo sentido ainda esse processo, eu queria só que você contasse um pouco, porque eu acho que para quem tem esse formato de operação, né, de SDRs qualificando leads do site, ou SDRs qualificando leads de uma forma geral, e passando para o time de vendas, que rituais que a gente tinha naquela época e que tipo de ferramental que a gente tinha para trabalhar, porque eu acho que assim, embora a gente tenha mudado depois, as coisas elas funcionavam e era benchmark para o mercado, né? Muita gente ia lá conhecer o nosso processo e fazer mentoria com a gente, porque estava funcionando. Eu acho que a gente tinha coisas bem legais ali que acabaram servindo até de arcabouço para o que a gente veio a fazer depois. Mas conta um pouquinho, Marcos, como que era, o que a gente tinha assim, de recursos para essa área funcionar? Boa. Começando pelos rituais, a gente tinha, né, ainda tem até o kickoff semanal, toda segunda-feira, onde a gente faz um alinhamento de como a gente está no month to date em todas as áreas. A gente tinha uma reunião específica para a área de pré-vendas, uma reunião específica para vendas e CS, e eram basicamente essas as reuniões. Além disso, tinha as interações com os times que a gente sempre conversava entre a gente para definir algumas melhorias de processo. A gente tem resenha, né, que a gente melhorava algumas coisas dentro do processo, a gente debate até hoje algumas coisas. Hoje nem tanto o processo, porque já está bem estruturado, mas a gente tinha muitas reuniões de resenha para organizar a casa. A gente tinha alguma coisinha que fugia do processo, a gente falou, putz, daqui a gente nunca pensou, como é que a gente trabalha nisso? A gente debatia, chegava no consenso qual era o melhor caminho e seguia. Além disso, de ferramental, a gente utilizava o Hamper para fazer as prospecções, a RD para fazer o inbound, né, com marketing vindo do inbound, CRM, que a gente utiliza para fazer a parte de qualificação. Então, basicamente, esses eram, além de planilhas de Excel.
A gente utilizava bastante planilha de Excel para fazer todo esse controle gerencial. Então, eram basicamente essas as ferramentas que... tinha também o You Can Book Me também, para fazer agendamento agendar junto aos vendedores. Então, basicamente, essas as ferramentas que a gente utilizava. Boa. Uma coisa legal aí que despertou, acho que a gente vai falar disso mais adiante na nossa conversa, porque essa necessidade ela voltou. A célula de SDR ela gerava insights importantes, porque ela ajudava a controlar o ritmo de leads, né, dentro da Hamper. Então, quando a gente começava a perceber que só os leads entregues por marketing não seriam suficientes, o próprio time de SDR tomava iniciativa, e até porque eles tinham metas, né, eles tomavam iniciativas de começar a ser mais ativos na geração. Então, eles aumentavam a intensidade de outbound e de inbound ativo durante o período do mês. Eu acho que essa orquestração é algo que eu acho muito legal, que a gente sempre fez dentro da Hamper, e eu vejo a galera fazer pouco ainda, né? Eu vejo muitas operações que são muito apegadas a um tipo de venda ou a um canal de geração de leads, né? Então, eu só faço outbound, ou não, eu sou naturalmente uma operação de inbound, ou não, eu vivo de leads de mídia paga e tal, e acaba ficando muito xiita. E aqui na Hamper, por a gente ter o hábito de fazer acompanhamento diário das métricas e ter o month to date, né, que é o acompanhamento de onde a gente está na projeção do mês, o próprio time tomava iniciativa de assim, olha, pelo curso do mês a gente pode manter o outbound mais light esse mês. Um determinado mês fala, não, pelo curso desse mês a gente já está no dia 10 e já está evidente que marketing não vai chegar na meta deles, mas a gente aqui em SDR não precisa também deixar de bater a nossa meta. Vamos ativar algumas outras coisas. E aí a gente escalonava mais outbound, escalonava mais inbound ativo e tinha outras ideias. Eu acho que isso era algo que funcionava legal, e desde aquela época a gente carrega isso e eu vejo ainda pouco, né, em outras operações funcionando. E em um determinado momento, a gente começou a questionar um pouco se a célula de SDR estava fazendo sentido, porque depois que a gente já tinha caminhado mais um pouco, como eu falei, o problema da qualificação, ela já tinha sido não resolvida, mas ela já tinha ficado para trás. A gente começou a se deparar com outros problemas, né? A gente percebia que os SDRs eles ficavam cansados muito rápido por conta da intensidade da operação, uma operação muito intensiva, de muita ligação, muito envio de e-mail e muita cobrança, né? O SDR ele tinha cobrança do vendedor, cobrança da gestão, cobrança de marketing, né? Então, assim, uma série de cobranças, e a gente percebeu um desgaste bastante rápido, e a gente começou a se questionar por ter pessoas qualificadas, que a gente tinha na época, fazendo um trabalho muito operacional e repetitivo, ao mesmo tempo que a célula ela estava começando a se tornar gargalo, porque na medida que a gente escalava o número de leads e tinha flutuações no número de leads, ora a célula de SDR represava demais os leads, e aí a gente começava a ver que entre os leads gerados por marketing e leads que estavam chegando nos vendedores, tinha uma disparidade muito grande, e a gente ia ver e estava represado ali nos SDRs. Os SDRs não estavam dando conta de ligar tanto, né, de atender aquele volume, e aquilo ficava represado, e a gente percebia que, pela velocidade do nosso processo, muitos leads, não adiantava a gente ligar 2 dias depois para ele, porque, cara, o picolé já tinha derretido naquela ocasião. Então, assim, esse represar leads
tinha um custo muito grande, né? Então, recapitulando, a gente criou para resolver um problema, a gente resolveu aquele problema, mas depois a gente começou a gerar outros problemas. E por conta dessa nossa obsessão na Hamper por identificar e atacar os gargalos, eu acho que isso tem que existir em todas as empresas, a gente começou a questionar assim, poxa, as pessoas que estão fazendo o trabalho de SDR são muito boas, então o problema não está nelas. O processo, a princípio, fazia sentido, mas hoje ele não está fazendo tanto. Mas a gente aprendeu muita coisa. Algumas coisas do tipo... A gente já tinha muito mais clareza de qual que era o perfil de cliente que a gente passava para vendas e qual que era o perfil que a gente não passava. E a execução do time de SDR, ela ficou muito robotizada, porque basicamente a gente fazia as mesmas perguntas para buscar as respostas que a gente precisava para saber se passava ou não. E aí a gente começou a olhar e falar, opa, tá muito repetitivo e já tá um negócio quase que sistemático. A gente já tem um cardápio de perguntas e de acordo com cada tipo de resposta a gente já sabe se passa ou não. Para a gente ter esse DNA mais digital e mais de automação, a gente começou a olhar de forma diferente para isso. E aí, nessa época, a gente pegou a célula de SDRs e a gente convidou os SDRs para novas posições que faziam sentido. Então, nessa ocasião, o Henrique Marques, ele virou Sales Ops e ele veio me ajudar a cuidar do processo e das métricas. Mas a gente teve SDR que virou Customer Success e SDR que virou vendedor. Mas no meio do caminho a gente se deparou com esse dilema, e porque envolvia a posição de pessoas, a gente falou, poxa, a gente está questionando e talvez a gente até acabe com a área de SDR, mas tem pessoas envolvidas, o processo ele tem problemas, mas ele funciona, a Hamper vem batendo metas e crescendo em cima disso, então a gente tem que tomar cuidado para em busca de resolver um problema, não criar um maior que a gente não tinha antes. Então, não é uma mudança simples de ser feita. E no meio disso tudo a gente criou um comitê, nós três, naquela ocasião. E isso é uma coisa que a gente tem legal, fazendo um parêntese rápido aqui. Na Hamper a gente tem esse hábito, é uma abordagem meio de design thinking para resolução de problemas. Quando um problema ele fica grande o suficiente a ponto de nos incomodar várias áreas, a gente fala, não, peraí, vamos isolar esse problema, vamos pegar as melhores pessoas da Hamper para esse problema, né? Pessoas que têm interesse e legitimidade para atuarem nesse problema, e vamos criar um comitê. E naquela ocasião, a gente criou um comitê composto pelo Henrique Marques, que estava fazendo a transição de SDR para Sales Ops. Eu acho que ele já estava como Sales Ops há um tempo. O Vitor como Head de Marketing e eu que tinha uma compreensão do processo como um todo e ainda era o gestor de vendas da Hamper naquela época. E a gente criou um comitê sem muito um viés de como a gente ia solucionar o problema. A solução ela veio depois. Mas a gente isolou o problema e a gente levantou várias hipóteses de como a gente poderia, até que a gente foi desdobrando isso. Aí eu queria convidar ambos aí, o Vitor, eu vou pedir para o Vitor abrir falando um pouco mais, mas também que o Marques participe, porque ele foi muito ativo nisso. Como que foi esse projeto dentro da Hamper, esse comitê? Como que a gente olhou para esse problema? Como que isso foi desdobrando naquela época até a gente chegar na solução, que é o que está vigente aí até hoje, e que de novo já está começando a apresentar os seus sinais de falha, mas sempre fazendo um disclaimer aqui para quem está nos ouvindo, essas histórias que a gente está contando, não foi assim, um mês a gente não tinha SDR, no outro a gente tinha SDR, no outro a gente decidiu acabar, não. A gente está falando de processos que duraram pelo menos um ano. A gente ficou o primeiro ano sem SDR, que foi 2017. Depois, 2018, o ano inteiro com SDR. Depois, 2019, a gente questionou e a gente ficou sem SDR e a gente está até hoje sem. Então, e no meio do caminho, a empresa estava dobrando de tamanho, triplicando de tamanho ano a ano. Então, não quer dizer que a gente
ficou patinando ou que a gente transacionou cada modelo desse assim, né? Troca, contrata essa galera, agora põe essa galera para lá, agora põe... Não, foram modelos que funcionaram, mas como todo o processo, chegou uma hora que ele começou a apresentar seus sinais de desgaste, de cansaço, e aí veio a hora de a gente questionar aquilo se já não existia um jeito melhor de fazer. E aí, nessa ocasião, a gente começou a questionar ali se a célula de SDR estava fazendo sentido, pelo menos daquele jeito como a gente estava trabalhando. E aí, Vitor, como que foi esse período? Como que a gente abordou esse problema e tudo que a gente desdobrou a partir daí? E eu vou fazer um disclaimer rápido aqui. Eu tinha falado que eu ia pegar a turma de surpresa, e a Verônica aí, que organiza os eventos, não ia gostar muito, mas é que assim, ela me colocou para gravar bem uns 10 eventos aí, e isso está tumultuando toda a minha agenda, eu não estou com tempo nem de comer. Então, enquanto eles estiverem falando, eu vou fazer o meu lanchinho da tarde aí, porque eu estou morrendo de fome. E aí eu vou deixar os dois falando aí, e enquanto isso, não estranhe que eu vou aparecer comendo aí enquanto eles estão falando. Vamos nessa. Sensacional. Essa é a maior prova para você que está assistindo que, assim, nada é combinado. Porque, de verdade, eu não esperava. Eu, de verdade, não esperava isso. Mas vamos lá, vamos em frente. Tem algumas coisas que eu queria comentar, até antes de responder, né, o que o Rick comentou aí. Assim, até nessa narrativa, o ponto que a gente fala agora, né, a gente está sempre falando no passado, de coisas que a gente identificou no passado e tudo mais, não significa de longe que a gente resolveu os problemas e que a gente está com o modelo perfeito, né? A gente está sempre questionando, é que a gente narra do ponto que a gente está olhando para trás, então a gente consegue pegar bastante as lições aprendidas e trazer, mas, assim, é um processo que está em constante observação, né? A gente está sempre olhando para isso, a gente está sempre aprendendo, sempre identificando problemas, sempre corrigindo. E aí, antes de entrar nessa questão da gente fazer essa transição, né, essa última transição que o Ricardo mencionou, tem a leitura do SDR sob o olhar de marketing, né, que o Marques narrou, o Ricardo também foi complementando, mas tem o olhar de marketing nisso tudo, né? O Ricardo mencionou sobre o cansaço do SDR. O cansaço do SDR, a gente via que assim, o problema não eram as pessoas, como ele disse. O processo também ele não era completamente errado. O problema é que assim, o SDR que trabalhava ali naquele momento, ele tinha pouquíssimos momentos estratégicos e muitas cobranças. E, isso gera um cansaço, isso gera um desgaste. Porque ninguém gosta de trabalhar em algo que você não tem uma agregação estratégica ali, e você é cobrado por todos os lados, porque como o Marques disse, tinha cobrança até de Customer Success, né? De repente ia passando esse lead na esteira, chegava lá na frente, ele recebia uma cobrança que ele nem lembrava mais do lead que ele tinha passado para frente. Então, isso gera o desgaste. Se você for pegar toda essa jornada que foi narrada, o momento mais estratégico dessa jornada do SDR na Ramper era ele ter autonomia para usar outbound como um artifício para colocá-lo mais perto da meta. Então, assim, de resto, ele atuava somente, única e exclusivamente como um filtro, porque ele atuava somente nos leads hands up e ele era um filtro. E esse filtro, inclusive, tinha problemas, porque o fato de, dependendo da demanda de leads estar alta ou baixa, o STR aumentar ou diminuir o crivo, gerava um efeito colateral em marketing, que assim, o SDR trabalhando sem essa constância de crivo, né, de análise, de qualificação, faz com que todos os indicadores de marketing e vendas eles sejam distorcidos, porque a gente não conseguia mais comparar um mês com o outro, porque um mês que estava mais baixo em leads, a gente tinha que aumentar a taxa de conversão, e no mês que estava mais alto, a gente diminuía a taxa de conversão, então não era possível comparar. A gente não conseguia fazer análises de sazonalidade, de efeitos, de eventos que a gente fazia, então era muito subjetivo. Isso para marketing dava uma blindada, assim, né? Deixava a gente um pouco com números distorcidos. Bom, aí entrando na pergunta que o Rick fez, né? Ele falou assim, chegou o momento que a gente começou a olhar e falou, montamos o comitê, vamos olhar para esse problema, vamos entender qual é o problema que a gente tem na mão.
Tudo isso que a gente já falou, exposto, a gente começou a levantar algumas alternativas e de pensar assim, falar, bom, a gente, para tirar a subjetividade, né, na análise do SDR, a gente precisava deixar a coisa mais binária. Então, a gente tinha que colocar assim, olha, vamos determinar respostas objetivas que, se o cliente der, a gente enquadra ele num perfil de fit ou não fit, ou de repente a gente até explode isso em mais para não ficar tudo, não tanto 0 ou 1, né? E aí a gente começou a levantar quais são esses argumentos, né? O que ele precisaria responder, né, para o SDR conseguir qualificá-lo ou não. E aí a gente começou a identificar assim, cara, as perguntas, elas têm respostas absolutamente objetivas, né? Não há uma resposta subjetiva. É assim, número de colaboradores, putz, a percepção de vendas, a percepção do SDR era, não vou lembrar exatamente os valores, mas eu vou dar exemplo, né? Então, assim, a percepção era, se a empresa chega com menos de 50 colaboradores ou com menos de com um time com menos de 10 vendedores, já não é tão legal, né? A gente já tende a ter um aproveitamento pior. E a gente pensou assim, pô, a gente está falando de base numérica, né? Precisa de alguém, precisa de uma pessoa, né, um ser humano ali, fazendo essas perguntas, registrando essas respostas que são binárias, sim ou não, respostas absolutamente objetivas, somente para chegar na conclusão de sim ou não? Ou será que, de repente, daria para a gente ter um robô que faz isso e colocar essas pessoas para fazer um trabalho mais estratégico? E aí volta, né? Pô, se o único momento do SDR era ter, o único momento estratégico do SDR era ter autonomia para usar o outbound como um artifício para chegar na meta dele, pô, por que não deixá-lo nessa visão estratégica e a gente tirar essa parte de hands-up da mão dele? Então a gente começou a fazer algumas provocações nesse sentido, falando especificamente do comitê, aí eu já passo a voz para o Marques aí, caso ele queira complementar algo. Especificamente sobre o comitê, a gente tinha assim, discussões diárias entre eu e o Marques. A gente, na época, a gente sentava um do lado do outro, né? Isso a gente está falando de um ano e pouco atrás. A gente sentava um do lado do outro, então assim, a gente virava e rabiscava no vidro que ficava atrás da gente, desenhava processo, redesenhava. Quase todo dia a gente desenhava alguma coisa ali e semanalmente a gente tinha uma cadência de validar as coisas que a gente tinha pensado com o Ricardo. E aí foi um comitê que funcionou muito bem, porque à medida que a gente foi construindo ali, né, a solução, o Ricardo ele vinha e ajudava a gente a parar as arestas, e aí a gente foi construindo a solução, que antes da gente contar como é que foi a solução, eu vou passar para o Marcos aí se ele quiser fazer algum complemento na narrativa do comitê aí. Boa. Falando do processo cansativo do SDR, eu lembrei de um livro, coisa rápida, um trecho do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele cita uma pesquisa que foi feita com juízes nos Estados Unidos para dar liberdade condicional para alguns presos. E foi identificado que no começo do dia eles davam mais liberdade condicional do que no final do dia. No final do dia eles estavam cansados, eles já estavam desgastados, e eles não davam tanta liberdade quanto no pessoal da manhã. Então, o SDR poderia pegar da mesma forma. Ele começa num gás, mantendo aquele ritmo, aquela energia e querendo passar aqueles desqualificados, só que vai chegando no dia tanto processo, seguindo aquela quantidade enorme de processo, que vai diminuindo o ritmo e, consequentemente, o poder dele de barrar ou não, ele acaba perdendo essa percepção e pode acabar passando alguém que não deveria passar. Mas, basicamente, foi exatamente isso que você comentou. A gente tinha reuniões diárias para conversar, a gente definiu os critérios, pensou como ia funcionar toda a lógica, como é que funcionavam os clientes que a gente já tinha na nossa base, como é que era o engajamento deles, como é que eles estavam, quanto tempo eles permaneciam dentro da rampa. A gente cruzou o LTV com tamanho de empresa, porte, segmento. A gente fez uma série de cruzamentos de dados até chegar numa conclusão de como a gente colocaria esse robô para funcionar. Isso foi um negócio muito legal, porque a gente pegou
pegou essa parte intuitiva, né, que eu mencionei, do vendedor comentar sobre, eu tenho feeling de que a partir de tantos vendedores, né, no time da empresa que está entrando em contato, a gente tem um aproveitamento melhor, né? A gente pegou esse feeling e a gente misturou ele com dados, né? Um conceito que é muito legal, que toda empresa tenha, é confiar bastante no feeling, né, na intuição ali dos gestores, mas sempre buscar uma validação disso, e a gente foi muito feliz nisso aí. A gente pegou a intuição que a gente tinha, foi validar com os números, e a partir disso a gente conseguiu construir ali uma curva A, B, C e D de perfis de clientes, né, que são os clientes mais lucrativos. A gente conseguiu fazer uns recortes, e aí houve ali uma discussão de tecnologia para saber, como que a gente resolve então esse problema? Já que a gente vai resolver com um robô, tem um formulário no site aqui que ele pede nome, e-mail, empresa, telefone e cai para o SDR. O SDR ele pode mandar um segundo formulário, né, com essas informações que a gente está pedindo? Pode, mas para quê, né, fazer esse bate e volta? A gente já estava no momento de transicionar o site e a gente tomou a decisão ali de fazer o próprio formulário do site, em algumas etapas, fazer essa qualificação. Então, hoje, no site da Hamper, a gente faz essas perguntas já direto no formulário. Eu não sei se o Ricardo ia comentar alguma coisa, eu acabei me empolgando aqui na explicação. Não, eu ia complementar apenas dizendo algumas coisas, né? Primeiro, ainda sobre o cansaço da SDR, que eu acho que é um ponto alto aqui, e que muita gente que está assistindo, seja o SDR, se identifica porque sente na pele, mas o gestor também sente. E eu na época, enquanto gestor, me incomodava também com isso, porque na Hamper a gente sempre teve o hábito de fazer os one-on-ones e de fazer os rituais diários de daily, etc. E eu via o desgaste e eu via que eu ia perder bons talentos, não por conta da cultura da Hamper, por nada, mas por conta do cansaço da pessoa em executar um trabalho muito parecido todo dia, de um volume de atividades muito grande, debaixo de uma pressão tão grande, talvez com uma remuneração que não fazia jus para todo aquele esforço. E aí você entra dentro de um dilema que era o seguinte: quando eu olhava para o time, eu tinha essa sensação, eu falava, poxa, existe uma célula aqui, ou existem profissionais que estão menos satisfeitos do que profissionais de outras áreas, porque o vendedor está bem, o CS está bem, o SDR ele não está legal, e ele não estando legal, isso vai acabar naturalmente esbarrando em outras áreas, em outras pessoas. Aqui tem um ponto. Existia também uma dificuldade de recrutamento desse pessoal, que quando a gente ia conversar com pessoas que a gente gostava, aqui vale fazer um parêntese, que assim, a gente nunca acreditou em contratar gente júnior para fazer o trabalho do SDR, tá? Nenhum dos SDRs era estagiário ou não tinha ambições de progredir dentro da área comercial. Era uma premissa. Mesmo o Henrique Marques, quando ele veio, por exemplo, ele já trabalhava dentro de áreas de inside sales já há um tempo e era bem experiente, diga-se de passagem, assim, né? Eu não estou falando de gente júnior aqui, né? Então, que fique um ponto claro, muita gente erra nesse ponto. Mas era muito difícil de encontrar gente como o Henrique Marques que topava vir para ser SDR, porque o mercado já estava também entendendo um pouco desse cansaço. E eu acho que assim, as pessoas que já tinham sido SDR e que dariam conta de entrar na Hamper resolvendo o nosso problema, que entraria trabalhando já muito rápido, já rampearia, elas não queriam ser SDR de novo. Elas queriam trabalhar na Hamper para ser inside sales, para ser customer success. E as pessoas que topavam ser SDR, sem desmerecê-las aqui, porque a gente entrevistou muita gente incrível, não estavam ainda preparadas para ser SDR e já entrar resolvendo o nosso problema. Então a gente ficou num dilema, num impasse bastante grande.
Só fazendo um adendo aí, né, da ótica do gestor da época, e endossando um ponto que o Vitor comentou, ter traçado essa curva ABCD de clientes, e a gente trabalha com esses perfis até hoje, isso é algo que a gente refina quase que numa base mensal, a gente revisita o assunto, e isso tem que ser recalibrado na medida que a empresa avança, mas a gente precisava tomar um ponto de partida naquela época, e a gente concatenou dados com intuição, como o Vitor bem leu, mas isso veio para atuar talvez em um dos maiores problemas, né? Lembrando, um dos problemas era o SDR ser muito operacional e executar um trabalho repetitivo o dia inteiro, e o outro era a subjetividade. Por que tinha pau entre vendas, SDR e marketing o tempo todo? Porque era muito subjetivo. Fit era uma lenda urbana dentro da Humper. Se você perguntasse para 10 pessoas diferentes da Humper o que era fit ali dentro, você ia ter 10 respostas completamente diferentes. Os dois estão até rindo aí, porque é engraçado, mas na época era trágico, e a gente sofria. Trágico, né? Com certeza. A gente sofria muito com isso, né? Isso gerava um impacto direto na felicidade das pessoas que estavam trabalhando ali, e acho que ter traçado a curva ABCD para, não dá para dizer assim, acabar de vez com o problema de fit, mas ter algo que minimamente a gente pode confiar, tirou a subjetividade da mesa e elevou muito o nível da discussão. Aí eu devolvo aí para eles continuarem complementando, que traçar o perfil ABCD foi uma das ramificações, mas como o Vitor comentou, depois a gente falou, a gente pode pegar o perfil ABCD e devolver isso para os SDRs agora e falar, bom, qualifica com essas premissas. Mas a gente falou, não, mas tem o cansaço e o operacional. E talvez com tecnologia a gente resolva. Mas teve também um pensamento assim, a gente está qualificando de uma forma humana. A gente vai estampar um formulário ali na cara do cara com 50 perguntas e ele vai querer preencher. Como que foi aí essa parte de implementação mesmo, de rollout desse projeto, que inclusive envolveu as pessoas? E como abordar com os vendedores, assim, agora vocês não têm mais os SDRs ajudando vocês, agora os leads vão chegar direto para vocês. E também com os SDRs que estavam ali, e falar, a célula de vocês não vai existir mais. Como que foi a nossa tomada de decisão com relação a esses pontos? Legal, eu vou começar respondendo, principalmente com relação a como a gente ia colocar essas informações, né? Porque a gente não queria, embora a gente tivesse levantado naquele momento ali umas 10 perguntas que a gente poderia fazer para o lead, que com essas respostas a gente conseguiria enquadrá-lo dentro de um perfil ABCD, a gente não queria que isso parecesse para o lead como assim, parece um formulário de um vestibular, né? Puta de um negócio extenso, com um monte de campo, um monte de coisa para ele preencher. A gente não queria isso, porque isso a gente sabe que ia afetar a nossa taxa de conversão no pré, né? No site mesmo. A taxa de conversão do site a gente ia prejudicar muito, né? Perante ao formulário, em comparação com o formulário que a gente tinha naquele momento. Então, uma das preocupações foi, a gente precisa ter ali uma abordagem um pouco mais humana, né? E não tão formulário de plano de saúde ali, tem que ser um negócio um pouco mais prazeroso de preencher, né? Assim, tantos campos, tantas coisinhas. Então, a gente olhou para algumas alternativas, a gente chegou a olhar para chat, né? Conversão via chat, olhou para conversão em formulário mesmo, de uma maneira mais agradável, que os campos fossem aparecendo, e a decisão que a gente tomou foi fazer uma conversão em etapas, né? Então, a gente tem uma primeira etapa do formulário que pede os dados básicos, e com esses dados básicos a gente consegue, eventualmente, se acontece um drop-off, né, do cliente preencher a primeira fase e não preencher a segunda, com os dados dele da primeira fase, que é nome, e-mail e empresa, a gente consegue fazer ali minimamente uma automação falando, olha, está faltando algumas informações aqui para você conseguir avançar no nosso processo, para a gente conseguir passar para um vendedor e tudo mais,
Isso de uma forma automática, né, coisa que a gente poderia também, antes desse processo ser automatizado, a gente poderia fazer isso com SDR. Então, a gente criou essa primeira fase, que são os dados básicos. Na segunda fase, a gente pega os dados cruciais para o enquadramento no perfil A, B, C e D. Então, a gente pergunta algumas coisas ali que são estratégicas para a gente saber onde enquadrar esse perfil de cliente. A partir do momento que o lead preenche a segunda etapa do nosso formulário, a gente já até avisa para ele no próprio site. Falou assim, olha, a partir daqui o seu contato já será enviado para um vendedor, tá? Pode ficar tranquilo que você já submeteu todas as informações que a gente precisa. Mas ainda há uma terceira fase. Caso o lead queira complementar algumas informações, a gente pede algumas coisas que enriquecem o entendimento disso por parte do vendedor, para ele poder preparar ali uma demo mais personalizada, ele conseguir ter mais detalhes da empresa para ele chegar um pouco mais contextualizado no call. E aí, o Ricardo até mencionou, né, que tem, assim, são vários stakeholders, né? A gente tem o SDR, a gente tem o vendedor e a gente tem o lead. E aí, como a gente não frustra, né, nenhum desses três nessa mudança? O lead a gente resolveu fazer dessa forma, falou, vamos fazer um formulário amigável em 3 etapas e tudo mais, e a gente correu um risco, normal, a gente correu o risco, a gente entendeu qual que era a taxa de conversão que a gente tinha naquele momento, e falou, bom, aqui a gente pode ter uma redução de taxa de conversão, vamos entender qual que vai ser o comportamento. Felizmente, a gente viu que a taxa de conversão ela não se alterou, a gente manteve a mesma taxa, né, e o formulário ele vem sofrendo alguns ajustes ao longo do tempo. E aí, assim, ajuste para o lead, a gente fez um ajuste de tecnologia, né, a gente usou a trinqueta, né? Então, para o lead, a gente usou um ajuste de tecnologia, para o vendedor, a gente usou um ajuste de processo, e para o SDR, a gente fez um ajuste de pessoas. Então, a gente pegou os SDRs ali, como o Ricardo já narrou, a gente realocou essas pessoas em outras posições, onde elas puderam ter um trabalho muito mais estratégico. O próprio Henrique Marques é um exemplo, que ele estava trabalhando como SDR, e nessa realocação ele foi fazer um trampo de RevOps ali, né, de olhar para métricas, estudar métodos, números e tudo mais. Então, foi um trabalho mais prazeroso naquele momento, assim como quem foi para o time de Customer Success, assim quem virou vendedor. Então, cada SDR a gente usou as melhores skills dessas pessoas para alocá-las em outras posições. No caso do Marx, que é o que está aqui contando a história, a gente enxergou nele, né, eu falo a gente, mas nessa transição, acho que eu nem estava ainda na Hamper, mas o Ricardo viu no Marx um perfil analítico muito bom, então a gente realocou ele, falou, bom, aqui acho que essa peça vai funcionar melhor, e funcionou bem, tanto que o Marx ficou um bom tempo na função até ser movido para o time de produto. E para os vendedores, o ajuste de processo foi assim, a gente não podia simplesmente chegar neles e falar assim, olha, a partir de agora não tem mais SDR, tá? Então, a partir de agora vocês qualificam. Então, a gente levou a mensagem num tom de, olha, agora o site qualifica. Então, o site vai remover toda aquela subjetividade que vocês mencionavam que o SDR trazia para a mesa. Então, agora não tem mais essa de, assim, nesse exemplo que o Marcos falou, né, no começo do dia, o SDR tende a ser um pouco mais seletivo, depois ele começa a passar e falar, cara, eu já estou cansado e tal. Assim, para o time de vendas, a mensagem foi essa, né? Então, a gente adequou tanto o pitch comercial, né, que teve que sofrer um ajuste, porque tinha que ter ali minimamente um briefing que o SDR antes coletava numa ligação de qualificação. Agora o vendedor precisava fazer isso no começo da demonstração, né, do call. Então teve um ajuste de pitch ali entre eles e a mensagem passada foi, olha, os leads estão qualificados pelo site, agora eles todos têm o mesmo padrão de qualificação, todos eles passam embaixo da mesma régua aqui, e by the way, pela divisão, né, de A, B, C e D, a gente encontrou uma forma de deixar ainda mais igualitária a divisão de leads. Então, por exemplo, a gente não dividia mais os leads conforme eles chegavam simplesmente. A gente fazia rodízio, a gente faz ainda hoje o rodízio individualizado por perfil para cada vendedor. Então,
todos eles no final do mês, no final do trimestre, eles vão receber a mesma quantidade de leads A mesma quantidade de leads B, a mesma quantidade de leads C e a mesma quantidade de leads D. Então essa foi uma forma da gente mostrar para o vendedor assim, falou, olha, nós estamos tirando uma parte aqui que para vocês pode ser muito importante para o processo, porque essa figura do SDR é a figura que qualifica. Mas a gente demonstrou todo o processo para eles e falou assim, olha, se a gente mudar um pouco isso aqui, a gente vai deixar a divisão de leads mais igualitária para vocês e vai tirar a subjetividade da mesa. E aí a gente conseguiu vender essa mudança para os vendedores ali, né, obter o buy-in deles em forma de processo. Então, basicamente, para resolver os problemas dos stakeholders, a gente usou tecnologia, processo e gestão de pessoas. Eu que era o gestor da época, ouvia muita queixa, e é natural que o time de vendas se compare, né? Eu ouvia muita queixa dos vendedores assim, esse mês eu recebi bem menos leads qualificados do que o meu colega lá, né? Por isso eu não cheguei no meu número. Então, é isso. Eu acho que um conselho forte aqui o processo de vendas, ele não é simples dentro das operações. O processo de revenue como um todo, né? Da originação do lead até o cliente ativo pagante, ele não é um processo de certo ou errado, binário, como a gente falou algumas vezes e tal. Ele tem muita subjetividade, mas quanto mais a gente reduzir a subjetividade, melhor. E isso é algo que a gente procura combater bastante aqui dentro da Hamper. Então, assim, para a gente amarrar tudo aqui e caminhar para o final, a gente pegou o problema que a gente tinha com a célula de SDR, que estava muito operacional, desmotivada, no meio de uma subjetividade gigantesca. A gente questionou esse problema e a gente falou, a gente precisa conseguir tirar esse problema da mesa sem colocar novos problemas da mesa. Então, algumas premissas. A gente precisa garantir que o lead não seja maltratado a partir de agora, porque ele estava recebendo um atendimento humanizado, agora isso vai ser feito via formulário. Então a gente lançou mão do que tinha de melhor do ponto de vista assim, de usabilidade para conseguir fazer um formulário que pareça um conversacional, que de acordo com o que ele responde, customiza um pouco os próximos campos que vai exibir. Então tem inteligência e tem usabilidade, enquanto o formulário está calculando para ver se o scoring bate para dar A, B, C, D. E a gente também tirou a subjetividade da distribuição para os vendedores. Então a gente, na hora de conquistar o buy-in dos vendedores, a gente mostrou assim, olha, se vocês olharem só pelo lado da perda, realmente vocês não vão ter mais o SDR, que é um ponto de apoio para vocês, mas olhem pelos ganhos. A tendência é que chegue mais leads para vocês, com menos subjetividade, com uma distribuição muito mais igualitária. Então, se o processo já era justo, agora vai ficar ainda mais justo, vai ficar na régua o negócio. E a gente vai precisar fazer um ajuste, naturalmente, de discurso, porque você não vai mais receber o lead que já foi qualificado por alguém, o primeiro contato humano daquele lead é com você. Tem um ponto de tecnologia que entra a Hamper aqui, que é o autoresponder, né? O vendedor, ele tem pouco tempo para se conectar com o lead. E aqui entra a nossa solução, vendendo um pouquinho do peixe aí, que na medida que o lead chega para o vendedor, se o vendedor está em reunião, está em demo, ele não consegue conectar com aquele lead. Aí o lead fica lá no inbox do vendedor, envelhecendo lá. O vendedor vai lembrar, vai conseguir se conectar com aquele lead 2, 3 dias depois. E aí a forma como a gente resolveu isso é cadências de Hamper. O lead chega, já sai um e-mail automático falando, recebi o seu contato, muito obrigado, já analisei o seu perfil, vi que ele bate com critérios e tal, segue minha agenda. Se o lead não agenda, não responde, já vai o follow-up uns dias depois. Aí o resto é a cadência by the book aí que a gente conhece. Então, tecnologia também dando sustentação para o processo. E como a gente falou, na Hamper, a gente é muito drivado por pessoas e a gente não estava disposto a fazer uma mudança que quem pagasse a conta fosse os SDRs ali, que pagariam com seus empregos. Então, essas pessoas elas foram
rearranjadas. Acho que todas daquela época estão na Humper, se não estiver falhando a memória aqui. Então foi algo que foi um super movimento. E olha que curioso, a gente não vai falar disso agora, por isso eu vou convidar você a ver outros conteúdos. A gente vai falar agora sobre um pouco do que a gente está vivendo agora na transmissão entre marketing e vendas. A gente vai falar como a gente está dando um ressignificado para a profissão do SDR aqui dentro da Humper, porque, pegando um pouco do que o Vitor falou, né? O que era estratégico da jornada do SDR? Não era ficar fazendo a qualificação, era fazer as campanhas de suplementação de funil, através de inbound ativo e de outbound. Isso realmente faz muito sentido para a empresa, dava prazer para o SDR, porque ele elaborava a campanha, então não era ficar só batendo o telefone o dia inteiro, era pensar campanha, olhar métricas, pensar o copy da abordagem e tal. E a gente está dando um ressignificado porque a gente está num momento da Humper em que a gente precisa dessas suplementações de funil. Os nossos vendedores não dão conta de fazer esse processo de inbound ativo, porque eles já recebem uma carga grande de leads, eles já estão posicionados mais na cara do gol. E a gente está no momento de reconstruir a célula de SDR, só que com um novo significado. E aí a gente vai falar desses canais, outbound e inbound ativo são apenas alguns deles. A gente vai falar, eu, o Vitor e o Vinícius Amâncio, bastante sobre isso numa próxima transmissão aí. Mas a gente encerra aqui, eu encerro a minha parte falando sobre, pegando um pouco do que o Vitor falou, na Humper a gente questiona muitas coisas e nunca tá bom, né? O que funciona durante um tempo vai perdendo eficiência, vai perdendo eficácia, a gente começa a questionar. Então, esse processo do formulário do site, perfil ABCD, resolveu. A gente está um ano e meio com esse processo fantástico. Ele, digamos assim, pagou os seus dividendos. A gente já está no momento, embora a gente tenha reajustado muita coisa ao longo do tempo, né, para isso ir evoluindo conforme a empresa, a gente já está em um momento que a gente está se questionando de novo sobre canais de geração de leads, né, a forma como tudo funciona, e nessa virada de ano a gente vai fazer mudanças bem significativas. E fecharia também dizendo que o Henrique Marques, que acompanhou toda essa trajetória do SDR, depois ele foi o Sales Ops, e ele passou a olhar o processo mais de cima e a pavimentar. Hoje ele está dentro da Humper, dentro da área de produto, pegando esses insights do que a gente aprende dentro da Humper e incorporando dentro do produto. Então, algumas das coisas que a gente falou aqui, a gente já resolve através do Humper e está disponível no mercado, e outras estão aí na nossa esteira e muito em breve vai estar disponível, mas nossa proposta é que no futuro próximo toda esse problema / solução esteja incorporado dentro da nossa proposta de valor aí, para que as empresas consigam passar por tudo isso que a gente passou ao longo dos anos, conseguir fazer de forma um pouco mais rápida e sofrendo um pouco menos. A gente vai ter cumprido aí nossa missão como empresa. Obrigado aí a ambos, eu encerro aqui. Vitor, Marques, palavra final de vocês aí para a gente conseguir encerrar. Boa, vou puxar eu aqui, dei uns 2 segundos, o Marques me deixou, eu vou tomar o espaço. Bom, galera, muito obrigado por vocês acompanharem o conteúdo. Eu espero que a gente tenha conseguido não só expor a história, né, como ela foi, mas eu espero que a gente tenha conseguido causar insights, né, que esse é o grande objetivo, que você tenha assistido esse conteúdo e que você tenha tido algum insight de como questionar alguma coisa dentro da sua empresa. É diferente porque tudo deve ser questionado, né? Os processos, o tempo todo a gente tem que estar olhando para essas coisas, buscando melhorias. Meus contatos, só me buscar no LinkedIn como Victor Rossi Humper, ou buscar Victor Humper, lá já vai me achar. Pode ficar à vontade para me adicionar, quem quiser trocar mais ideia, entender um pouco mais sobre esse processo que a gente passou, fica à vontade, segue a gente aí. Espero que vocês estejam curtindo e continuem curtindo aí o Rampage, que é um evento que a gente está fazendo com muito carinho. Valeu a todo mundo aí, obrigado. Boa.
Bom, queria agradecer a oportunidade pelo convite, né, que vocês fizeram. Tem muita gente foda que vai falar durante esse evento, então fiquem acompanhando. E mesma coisa, quem quiser conversar, processos e métricas em vendas é uma coisa que eu gosto bastante, então só me procurar também, Henrique Alves Marques Hamper, que você encontra. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. E para você que está acompanhando, valeu aí pela audiência. Aqui a gente narrou só um pedacinho da história da Hamper, da perspectiva de um pedaço do nosso processo. Então, você quer continuar aprendendo aí, vendo tudo que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos, continua acompanhando os próximos conteúdos aí. Tamo junto. Abraço. Bora rampar. Valeu.